Capítulo 2. Astrid. Alemanha, 1942, 14 meses antes. Estou de pé, à beira da terra ressecada, que certa vez fora nosso abrigo de inverno. Embora não tenha havido combate aqui, o vale parece um campo de batalha, carroças quebradas e fragmentos de metal espalhados por toda a parte. Um vento frio sopra através da janela vazia da cabana deserta, fazendo cortinas de tecido esfarrapado subirem no ar antes de caírem murchas. A maioria das janelas está destruída e eu tento não pensar se isso aconteceu com o tempo ou se alguém as quebrou em uma luta ou em um acesso de raiva. As portas rachadas estão abertas e a propriedade sem reparos, como nunca teria ficado se mamãe estivesse aqui para cuidar dela. Há um cheiro de fumaça no ar, como se alguém tivesse queimado arbustos recentemente. À distância, um corvo grasna em protesto. Apertando mais o casaco ao meu redor, caminho para longe dos destroços e sigo em direção à mansão que um dia foi minha casa. O terreno está exatamente igual a como quando eu era pequena. A colina subindo diante da porta de entrada, fazendo a água correr atropeladamente para o saguão quando as chuvas de primavera vinham. Mas o jardim onde minha mãe cultivava hortênsias, tão adoráveis a cada primavera, está murcho e coberto de pó. Ainda posso ver meus irmãos lutando no jardim da frente, antes de serem repreendidos por desperdiçar energia e arriscar se ferirem, pondo em risco o show. Quando crianças, nós adorávamos dormir a céu aberto no jardim durante o verão, dedos entrelaçados, o céu um todo de estrelas sobre nós. Paro. Uma grande bandeira vermelha com uma suástica preta está pendurada sobre a porta. Alguém, sem dúvida um oficial da alta patente da SS, mudou-se para a casa que um dia foi nossa. Cerro os punhos, enojada de pensar nele usando nossas roupas de cama, nossos pratos, sujando o belo sofá e o tapete de mamãe com suas botas. Então desvio o olhar. Não é pelas coisas materiais que eu lamento. Perscruto as janelas da casa, procurando em vão por um rosto familiar. Eu soube que minha família não estava mais aqui, desde que a minha última carta retornou sem ter sido entregue, mas mesmo assim eu vim. Alguma coisa dentro de mim imaginava a vida intocada, ou, ao menos, tinha a esperança de encontrar uma pista do paradeiro deles. Mas o vento sopra através da terra desolada. Não há mais nada aqui. Percebo que eu também não deveria estar aqui. A ansiedade rapidamente substitui minha tristeza. Não posso me permitir ficar perambulando e arriscar ser vista por quem quer que more aqui agora, ou ser questionada sobre quem sou e por que vim. Meus olhos passeiam pela colina na direção do imóvel vizinho, onde o circo Neuhof se acomodava no inverno. Sua imensa mansão de ardósia fica em frente à nossa. 2 sentinelas guardam o vale Rheinhessen entre elas. Mais cedo, quando o trem se aproximava de Darmstadt, vi um cartaz anunciando o circo Neuhof. Primeiro senti crescer dentro de mim o desgosto por aquele nome. Clant e Neuhof eram circos rivais e nós competimos durante anos, tentando superar um ao outro. Mas o circo, ainda que disfuncional, continuava sendo uma família.
Nossos 2 circos cresceram lado a lado, como filhos em quartos separados. Éramos rivais na estrada. Na baixa temporada, porém, nós crianças íamos para a escola e brincávamos juntas, descendo a colina de trenó e, ocasionalmente, compartilhando refeições. Certa vez, quando Herr Neuhoff fora atingido por uma dor nas costas e não pôde mais atuar como mestre de cerimônias, mandamos meu irmão Jules para que ajudasse no espetáculo deles. Não vejo o Herr Neuhoff há anos, no entanto. E ele era gentil. Então tudo mudara. Seu circo floresceu enquanto o nosso se foi. Não posso esperar a ajuda de Herr Neuhoff, mas talvez ele saiba o que aconteceu com minha família. Quando chego à casa dos Neuhoff, uma criada que não reconheço abre a porta. Guten Abend, digo. Ist Herr Neuhoff hier? Fico repentinamente tímida, envergonhada de chegar sem aviso à soleira da porta deles, como uma espécie de mendiga. Sou Ingrid Klempt. Uso meu nome de solteira, mas o rosto da mulher revela que já sabe quem sou. Se do circo ou de algum outro lugar, não sei dizer. Minha partida nos antes dera o que falar e foi comentada em sussurros por quilômetros de distância. Ninguém sai de casa para se casar com um oficial alemão como eu fiz, especialmente quando se é judia. Eric fora ao circo na primavera de 1934. Eu o notei por trás das cortinas. É um mito que a gente não consiga ver o público sob os refletores, não só pelo uniforme, mas porque ele estava sentado sozinho, sem uma esposa ou filho. Eu não era uma menininha nova, facilmente seduzida. Tinha quase 29 anos. Ocupada com o circo e sempre na estrada, presumira que o casamento tinha ficado para trás. Eric era incrivelmente bonito, com um maxilar forte, marcado apenas por uma covinha no queixo e feições quadradas, abrandadas pelos olhos mais azuis do mundo. Ele voltou uma segunda noite e rosas cor-de-rosa surgiram diante da porta do meu camarim. Namoramos naquela primavera. E toda semana ele fazia longas viagens de Berlim até as cidades em que nos apresentávamos para passar algum tempo comigo entre os espetáculos e nos domingos. Nós deveríamos saber mesmo naquela época que o nosso relacionamento estava condenado. Embora Hitler só tivesse subido ao poder no ano anterior, o Reich já deixara claro o seu ódio pelos judeus. Mas havia paixão e intensidade nos olhos de Eric, o que fazia tudo mais ao nosso redor deixar de existir. E ele me pediu em casamento. Eu não pensei 2 vezes. Nós não vimos os problemas que se avizinhavam, imensos, tornando nosso futuro juntos impossível. Simplesmente evitamos encarar os fatos. Meu pai não brigou comigo quando saí de casa com Eric. Esperei que me repreendesse por casar com um não-judeu. Mas ele apenas sorriu, tristemente, quando lhe contei. Sempre pensei que você tomaria conta do espetáculo depois de mim, disse ele, com seus tristes olhos cor de chocolate, espelhando os meus por trás de seus óculos. Fiquei surpresa. Eu tinha outros 3 irmãos. 4, se contasse com Isadore, que fora assassinada em Verdun. Não havia razão para imaginar que papai pensara em mim, especialmente agora que Jules
está fazendo seu próprio show em Nice. E os gêmeos. Papai sacudira a cabeça com pesar. Matias e Marcos eram fortes e graciosos e realizavam maravilhas acrobáticas que arrancavam suspiros da plateia. Suas habilidades, porém, eram puramente físicas. Era para ser você, Liebchen, com sua cabeça boa para os negócios e o faro para a presença de palco, mas não vou mantê-la aqui como um animal enjaulado. Jamais soubera que ele me via daquela forma, só naquela hora em que o estava deixando. Poderia ter mudado de ideia e ficado, mas Eric e a vida que eu sempre julgara ter desejado acenavam para mim. Então segui para Berlim, levando a bênção de papai comigo. Talvez, se não tivesse partido, minha família ainda estivesse aqui. A criada me leva até uma sala de estar, que embora ainda seja grandiosa, dá sinais de desgaste. Os tapetes estão um pouco puídos e há espaços vazios no armário de prata, como se as peças maiores tivessem sido roubadas ou vendidas. Cheiro de fumaça de cigarro se mistura ao perfume de limão da cera de lustrar móveis. Espio pela janela, tentando ver a casa da minha família através do nevoeiro que se espalhou acima do vale. Pergunto-me quem mora na mansão agora e o que vê quando olha para as acomodações de inverno abandonadas e desertas. Depois de nosso casamento, uma pequena cerimônia com um juiz de paz, mudei-me para o espaçoso apartamento de Eric com vista para o Tiergarten. Passava os dias andando pelas lojas da Bergmannstrasse, comprando quadros e tapetes ricamente coloridos e almofadas bordadas de cetim, pequenas coisas que fariam de sua casa, antes pouco mobiliada, nosso lar. Nosso maior dilema era qual café frequentar para tomar o brunch aos domingos. Estava em Berlim havia quase 5 anos, quando a guerra começou. Eric recebeu uma promoção a um cargo que eu não entendia direito e tinha a ver com munições e passou a ficar mais tempo no trabalho. Ou ele voltava para a casa sombrio e ranzinza, ou inebriado de entusiasmo por causa de coisas que não podia compartilhar comigo. Tudo vai ser tão diferente quando o Reich for vitorioso, acredita em mim. Mas eu não queria mudança. Gostava de nossa vida exatamente como era. O que havia de errado com os velhos costumes? Porém, as coisas não voltaram a ser do jeito que haviam sido. Pelo contrário, elas pioraram rapidamente. Diziam coisas terríveis sobre os judeus no rádio e nos jornais. Quebravam janelas de lojas de judeus e pintavam suas portas. Minha família... Eu lamentava com Eric durante o brunch em nosso apartamento de Berlim. Depois de ter visto as janelas estilhaçadas de um açougue de judeus na Oranienburger Straße. Eu era a esposa de um oficial alemão. Estava segura. Mas e minha família em nossa casa? Ninguém vai machucá-los, Ina. Ele me acalmava, esfregando meus ombros. Se está acontecendo aqui, insisti, então não pode estar melhor em Darmstadt. E ele me envolveu em seus braços. Shhh. Houve alguns atos de vandalismo na cidade, uma manifestação. Olhe em volta, tudo está bem. O apartamento estava perfumado com o aroma de um excelente café. Uma jarra de suco de laranja fresco descansava sobre a mesa. Certamente não poderia ser tão pior em outras partes. Recostei minha cabeça no amplo apoio que eram os ombros de Eric, inalando o calor de seu pescoço.
O circo da família Clant é conhecido internacionalmente, reassegurou. Ele estava certo. Nosso circo fora erguido ao longo de muitas gerações, nascera dos velhos espetáculos de cavalos na Prússia. Diziam que meu trisavô abandonara o Lipzahner Stallions em Viena para começar nosso primeiro circo. E a geração seguinte continuou, e a que veio depois também. O negócio de família mais estranho do mundo. Eric continuou. Foi por isso que eu parei para ver o espetáculo, quando voltava de Munique naquele dia, e aí vi você. Ele me puxou para seu colo. Ergui a mão interrompendo-o. Normalmente eu adorava quando ele recontava como nos conhecemos, mas estava muito preocupada para escutar. Eu deveria ir ver como eles estão. Como? Você vai encontrá-los se estão em turnê? Perguntou ele, uma nota de impaciência surgindo em sua voz. Era verdade. Em pleno verão. Eles poderiam estar em qualquer lugar da Alemanha ou França. E o que você faria para ajudá-los? Não, eles iriam querer que você ficasse aqui, segura, comigo. Ele me aninhou, brincalhão. Claro que ele estava certo, eu dizia a mim mesma, embalada por seus lábios em meu pescoço. Mas a preocupação ainda incomodava. Então, certo dia, chegou a carta. Querida Ingrid, nós nos desfizemos do circo. O tom de papai era prático, não havia apelo por ajuda. Embora eu pudesse imaginar bem sua angústia ao encerrar o negócio de família que florescera por mais de um século. A carta não dizia o que eles fariam em seguida ou se partiriam, e eu me perguntei se aquilo tinha sido de propósito. Escrevi imediatamente, implorando a ele para que dissesse quais eram seus planos se precisavam de dinheiro. Eu traria a família inteira para Berlim e a acomodaria em nosso apartamento. Mas isso apenas significaria trazê-los para mais perto do perigo. Em todo caso, era um pouco discutível. Mas minha carta voltou sem ter sido aberta. Havia acontecido 6 meses atrás e ainda não tinha notícias aonde eles teriam ido. Ingrid! Ribomba Herr Neuhoff, entrando na sala de estar. Se ele está surpreso em me ver, não dá a menor indicação. Herr Neuhoff não é tão velho quanto meu pai. E em minhas lembranças de infância ele fora elegante e bonito, embora corpulento, com cabelo preto e um grande bigode. Mas ele é mais baixo do que me lembrava, com uma barriga estufada e apenas uma franja de cabelo grisalho. Levanto-me e vou até ele. Então, vendo um broche com uma suástica em seu colarinho, paro. Ter vindo até aqui foi um erro. É só para manter as aparências, diz ele apressadamente. Sim, claro. Mas não sei se posso acreditar nele, eu deveria ir embora. Sem mais. Porém, seu rosto parece genuinamente feliz de me ver. Resolvo arriscar. Ele aponta uma cadeira coberta de rendas e eu me sento, acomodando-me inquietamente. Conhaque? Oferece ele. Eu titubeio. Seria ótimo. Ele balança uma sineta. E a mesma mulher que abriu a porta traz uma bandeja. Agora era apenas uma criada, onde um dia houve muitas. O circo Neuhoff não tinha escapado incólume da guerra. Finjo dar um gole da taça que ela me oferece. Não quero ser rude, mas preciso me manter sóbria para descobrir aonde ir depois daqui. Não há mais lugar de repouso para mim em Darmstadt. Você chegou agora de Berlim? O tom dele é polido, a um passo de me perguntar o que estou fazendo aqui. Sim, papai escreveu dizendo que se desfez do circo. A testa de Herr Neuhoff se enruga com uma pergunta não feita. O circo acabou meses atrás.
Por que vim agora? Mais recentemente perdi contato e minhas cartas voltaram sem resposta, acrescento. O senhor tem notícia deles? Não tenho, respondeu ele. Havia apenas alguns deles no final. Todos os trabalhadores tinham ido embora, porque era ilegal trabalhar para os judeus. Meu pai tratara seus artistas e mesmo os trabalhadores braçais como família, cuidando deles quando se adoentavam, convidando-os para as festas de família, como os bar mitzvah dos meus irmãos. Fora muito generoso com a cidade também, fazendo espetáculos de caridade para o hospital e doando dinheiro a políticos para angariar simpatia, tentando tão arduamente nos fazer ser um deles. Nós quase nos esquecemos de que não éramos. Herr Neuhoff continua. Eu fui atrás deles, sabe, depois. Mas a casa estava vazia, tinham ido embora. Agora, se eles partiram por vontade própria ou se alguma coisa aconteceu, não saberia dizer. Ele anda até a mesa de mogno, que fica a um canto, e abre a gaveta. Eu guardei isso. Ele revela uma taça de kiddush. E eu me levanto lutando contra um impulso de gritar ao ver as letras em hebraico tão familiares. Isso é de vocês, não? Balanço a cabeça afirmativamente pegando o objeto. Como ele conseguira aquilo? Havia uma menorá também e outras coisas. Os alemães devem ter ficado com elas. Corro o dedo pela borda da taça. Na estrada, minha família se reunia em nosso vagão só para acender as velas e compartilhar um pouco de algum vinho e pão que pudesse encontrar. Alguns minutos em que ficávamos a sós. Vejo ombros se encolhendo para caber em volta da pequena mesa. Os rostos de meus irmãos, iluminados à luz de velas. Não éramos muito religiosos. Tínhamos que nos apresentar aos sábados e não conseguíamos comer kasher quando em turnê. Mas nos apegávamos rápido às pequenas coisas, um pouco de ritual a cada semana. Não importa o quanto fora feliz com Eric, algo dentro de meu peito sempre escapava dos alegres cafés de Berlim e se dirigia aos calmos sabás. Afundo na cadeira mais uma vez. Não deveria nunca ter ido embora. Os alemães teriam impedido seu pai de trabalhar do mesmo jeito, salienta ele. Mas se tivesse ficado, talvez os alemães não houvessem forçado minha família a deixar nossa casa ou a aprisionado, ou o que quer que tenham feito para ela não estar mais aqui. Minha ligação com Eric, que eu valorizava como uma proteção e tanto, no final havia se provado inútil. Herr Neuhoff tosse uma vez, depois outra, seu rosto ficando vermelho. Eu me pergunto se ele está doente. Desculpe se não posso ajudá-la mais, diz ele, ao se recompor. Você vai voltar a Berlim agora? Eu me ajeito na cadeira de modo estranho. Creio que não. Faz 3 dias que Eric retornou inesperadamente cedo do trabalho. Para nosso apartamento, eu me joguei em seus braços. Estou tão feliz de ver você, exclamei. O jantar está quase pronto, mas a gente pode tomar um drink. Ele passava tantas noites em jantares oficiais, ou enterrado em papéis no seu escritório. Eu nem me lembrava mais da última vez que passáramos uma noite calma juntos. Ele não pôs os braços ao meu redor. Permaneceu duro. Ingrid, disse ele usando o meu nome, e não o apelido carinhoso que me dera. Precisamos nos divorciar. Divorciar?
Eu nunca tinha usado aquela palavra antes. Divórcio era algo que acontecia em filmes ou livros sobre gente rica. Não conhecia ninguém que já houvesse se divorciado. Em meu mundo, casamento era até a morte. Tem outra mulher? Gaguejei, mal conseguindo expelir as palavras. Claro que não havia. A paixão entre nós tinha sido inabalável até agora. Dor e surpresa tomaram seu rosto à mera menção da ideia não. E com esta palavra, compreendi exatamente a profundidade de seu amor e que aquela coisa terrível o estava ferindo. Então, por que ele dissera aquilo? O Reich ordenou que todos os oficiais com esposas judias se divorciassem, explicou ele. Quantas, perguntava-me, poderia haver, afinal? Ele sacou alguns documentos e me entregou com mãos macias e fortes. Os papéis tinham um pouco do cheiro de sua colônia. Não havia ao menos um lugar para eu assinar. Se eu concordava ou não era irrelevante. Era fait accompli. Foram ordens do Führer, acrescenta. Sua voz estava calma. Era como se estivesse falando de coisas do dia a dia que aconteciam em seu departamento. Não há escolha. Vamos fugir, disse eu, forçando o tremor em minha voz. Posso arrumar as malas em meia hora? De maneira impensada, retirei a carne assada da mesa, como se ela fosse a primeira coisa que queria levar. Traga a mala marrom. Mas Eric permaneceu imóvel, pés plantados no chão. O que foi? Meu emprego, respondeu ele. As pessoas vão descobrir que fugi. Ele não iria comigo. O assado caiu das minhas mãos, o prato se quebrou, o cheiro de carne quente e molho subindo, flutuando nauseantemente. Era preferível ao resto da mesa imaculada, uma caricatura da vida perfeita que pensava que tínhamos. O líquido marrom respingara em minha meia calça, manchando-a. Levantei o queixo desafiadoramente. Então eu vou ficar com um apartamento. Mas ele abanou a cabeça, remexendo em sua carteira e esvaziando o conteúdo dela em minhas mãos. Você precisa partir agora. Partir para onde? Minha família estava toda desaparecida. Eu não tinha documentos fora da Alemanha. Ainda assim encontrei minha mala e pus as coisas dentro, mecanicamente, como se estivesse saindo de férias. Não tinha ideia do que levar. 2 horas depois, com a mala arrumada e pronta para partir, Eric ficou na minha frente em seu uniforme, muito parecido com o homem que eu havia espiado na plateia, para além dos holofotes, no dia em que nos conhecemos. Foi estranho vê-lo, me esperar caminhar até a porta, como se ele estivesse se despedindo de um convidado. Fiquei diante dele por vários segundos, fitando-o com olhos suplicantes, desejando que seus olhos se encontrassem com os meus. Como é que você pode fazer isso? Perguntei. Ele não respondeu. Isso não está acontecendo. Uma voz dentro de mim parecia dizer. Em outras circunstâncias, teria me recusado a partir, mas fora pega de surpresa. Levara um inesperado soco no estômago e mal conseguia respirar. Estava simplesmente muito atordoada para brigar. Aqui. Tirei minha aliança de casamento e estiquei a mão. Isso não é mais meu. Olhando para a aliança, seu rosto inteiro parecia se descompor, como se compreendesse pela primeira vez que
O que estava fazendo não tinha volta. Eu me perguntei naquele momento se ele rasgaria os papéis que decretavam o fim de nosso casamento e diria que enfrentaríamos o futuro juntos. E nada mais importava. Ele enxugou os olhos. Quando sua mão deixou o rosto a dureza do novo Eric, como eu o vinha chamando nos últimos meses, quando tudo parecera mudar, reapareceu. Ele empurrou a aliança e ela tiniu no chão. Apressei-me a apanhá-la, as bochechas queimando com a agressividade de seu choque, antes tão gentil. Fique com ela, disse ele. Você pode vendê-la se precisar de dinheiro, como se a única coisa que nos unia significasse tão pouco para mim. Fugi do apartamento sem olhar para trás, e naquele momento, os anos que compartilhamos pareceram evaporar e desaparecer. Claro que não conheço Herr Neuhoff bem o bastante para lhe contar nada disso. Deixei Berlim para sempre, digo, com uma firmeza que impedia mais perguntas sobre o assunto. Passo o dedo pela minha aliança, que coloquei no dedo ao deixar Berlim, para não chamar muita atenção durante a viagem. Então, para onde você vai? Pergunta Herr Neuhoff. Não respondo. Você deveria deixar a Alemanha, acrescenta ele gentilmente. Deixar o país. Era uma coisa da qual ninguém mais falava. A porta aqui havia se fechado. Mamãe sugerira isso uma vez anos atrás, antes de as coisas ficarem ruins. Naquele momento a ideia parecia risível. Nós éramos alemães e nosso circo estava ali havia séculos. Vendo agora, era a única saída, mas nenhum de nós foi sábio o suficiente para escolhê-la. Porque ninguém imaginava como as coisas ficariam tão mal. E agora não havia mais aquela chance. Ou você poderia se tornar uma de nós, acrescenta Herr Neuhoff. Uma de vocês? A surpresa em minha voz beira a rudeza. Ele balança a cabeça afirmativamente. Ao nosso circo. Estou sem uma trapezista desde que Angelina quebrou o quadril. Olho para ele sem acreditar. Ainda que trabalhadores sazonais e até artistas possam se transferir de um circo para o outro, uma família circense trabalhando para outra é algo inédito. Não consigo me imaginar fazendo parte do circo Neuhoff, da mesma maneira que um leopardo não pode mudar as manchas. A sugestão faz sentido, no entanto, e ele disse isso não como se estivesse me oferecendo caridade, mas como se eu fosse preencher uma necessidade. Ainda assim, fico tensa. Não poderia, impensável. Ficar aqui significaria estar em dívida com Herr Neuhoff, outro homem. Depois de Eric, jamais farei isso de novo. É sério. Você estaria me prestando um enorme serviço. A voz dele é sincera. Eu sou mais do que apenas uma artista substituta. Ter uma Clint em seu circo, bom, seria um trunfo. Ao menos para as pessoas mais antigas que lembravam de nosso espetáculo em seus dias de glória. Com meu nome e reputação como trapezista, sou uma espécie de artigo para colecionadores, um item a ser conquistado. Sou judia, disse eu. Empregar-me agora seria um crime. Por que ele atrairia tal perigo para si? Sei disso. O bigode dele treme, descontraído. Você é Zirkusvolk, acrescenta ele calmamente. E isso transcende tudo mais.
Ainda assim, permaneço em dúvida. Você tem alguém da SS morando ao lado, não é? Será muito perigoso. Ele abana a mão como se aquilo não tivesse a menor importância. Vamos trocar seu nome. Mas meu nome é o que ele quer. Exatamente o que me torna mais valiosa para ele. Astrid, pronuncia ele. Astrid, repito, para ver como é que fica. Próximo de Ingrid, mas diferente. E soa escandinavo, vagamente exótico, perfeito para o circo. Astrid Sorrel. Ele ergue as sobrancelhas. Não era esse o sobrenome de seu marido? Por um segundo hesito, surpresa por ele saber. Depois balanço a cabeça afirmativamente. Eric tirara tudo de mim, menos aquilo. Ele jamais saberia. Além do mais, posso usar seu bom senso para os negócios, acrescenta ele. Somos só eu e Emmet. Herr Neuhoff recebera um golpe cruel. No circo, famílias grandes são a norma. O nosso tinha 4 irmãos, cada um mais bonito e talentoso que o outro. Mas a mulher de Herr Neuhoff morrera dando à luz Emmet, e ele não se casara de novo, ficando sozinho com um único herdeiro incapaz, que não tinha nem o talento de artista, nem cabeça para comandar os negócios. Em vez disso, Emmet passava o tempo jogando nas cidades pelas quais faziam turnê e olhando lascivamente para as bailarinas. Estremeço ao pensar no que vai ser de seu circo quando o pai morrer. Então, você vai ficar? Pergunta Herr Neuhoff. Pondero sobre a pergunta. Nossas famílias nem sempre se deram bem. Minha vinda aqui hoje fora uma mudança. Nós éramos rivais até agora. Quero dizer não, entrar em um trem e continuar procurando minha família. Basta de depender dos outros. Mas os olhos de Herr Neuhoff são suaves. Ele não sente prazer com o infortúnio que se abateu sobre minha família e só está tentando ajudar. Já posso ouvir a música da orquestra e a vontade de fazer minha performance, sufocada tão profundamente dentro de mim que quase me esquecera dele, cresce com força. Uma segunda chance. Está bem, então, digo finalmente. Não consigo recusar a oferta dele e não tenho outro lugar para ir. Vamos tentar. Talvez na estrada a gente possa ter notícias do paradeiro da minha família. Ele aperta os lábios, não querendo me dar falsas esperanças. Você pode ficar na casa, oferece ele. Ele não espera que eu more no alojamento das mulheres como uma artista comum. Seria ótimo ter sua companhia, mas não posso ficar ali e esperar que as garotas me aceitem como uma delas. É muita gentileza, mas deveria ficar com as outras. Quando criança, sempre me sentira mais à vontade na cabine com os artistas. Eu ansiava para dormir no alojamento das mulheres, o qual, apesar dos muitos corpos, cheiros e barulhos, tinha uma espécie de solidariedade. Ele balança a cabeça afirmativamente, aquecendo a verdade em minhas palavras. Vamos lhe pagar 30 por semana. Em nosso circo não se discutia sobre dinheiro. Os salários eram pagos justamente, com aumentos ao longo dos anos. Ele retira um papel da gaveta da mesa e escreve nele seu contrato. Explica. Olho para ele confusa. Conosco não havia isso de contratos. As pessoas faziam um acordo verbal e o mantinham ao longo de décadas de trabalho conjunto. Ele continua. Ele
Só estipula que, se você quiser nos deixar antes que a temporada acabe, você nos devolve o dinheiro. Eu me sinto pertencendo a alguém como nunca antes e odeio aquilo. Venha, vou ajudar você a se acomodar. Ele me guia para fora da casa, colina abaixo, na direção do alojamento. Mantenho meus olhos em um ponto adiante, não olho para trás, na direção de minha antiga casa. Nós nos aproximamos de um velho ginásio e minha garganta se aperta. Um dia minha família treinou aqui. Eles não estavam mais usando o lugar, explica ele, a voz cheia de desculpas, mas aquilo fora nosso. Naquele instante, eu me arrependo da barganha que fiz. Trabalhar para outra família circense parece traição. Herr Newhoff continua. Mas eu paro em frente à porta do ginásio. Eu deveria treinar, digo. Não precisa começar hoje. Certamente você quer se acomodar. Eu deveria treinar, repito. Se não começar agora, não começarei nunca. Ele balança a cabeça afirmativamente. Muito bem, vou deixá-la em paz. Enquanto ele se afasta, olho para a base da colina do outro lado do vale, para o lar de minha família. Como posso permanecer aqui, tão insuportavelmente perto das sombras do passado? Vejo os rostos de meus irmãos, vou atuar onde eles não podem. A porta do ginásio range quando a abro. Deixo minha mala no chão, rodando minha aliança no dedo. Há alguns outros poucos artistas espalhados pela quadra. Alguns rostos são vagamente familiares, como se pertencessem a outra vida. Outros nunca vi. Ao fundo da quadra, perto do piano, há um homem alto com um rosto longo e sombrio. Nossos olhos se encontram e, embora não o reconheça de meus anos de circo, parece que nos conhecemos de algum lugar. Ele sustenta meu olhar por vários segundos antes de finalmente se virar. Inalo o cheiro familiar de palha e estrume, fumaça de cigarro e perfume, não tão diferentes. A grossa resina reveste o interior de minhas narinas e é como se nunca tivesse ido embora. Tiro a aliança e a coloco no bolso. Depois vou me trocar para começar um ensaio.